Olá, paz do Senhor a todos. Mais um Maná Diário, né? Nesse início de semana, segunda-feira. Estamos aqui para compartilhar da palavra de Deus, para orar com você, tá? Eu quero falar de 3 recadinhos rápidos, né? O primeiro é do próprio programa Maná Diário. Você que tem nos acompanhado, você que tem ministrado, você que é um obreiro, um pastor que tem ministrado no Maná Diário, eu oro para que você seja fortalecido, inspirado a continuar realizando essa obra, amém? Vamos juntos realizar essa obra, tá? Para a glória de Deus. Então, continue buscando a Deus na sua comunhão diária, pedindo para Deus a palavra, coopere com o reino de Deus dessa maneira, creia que o Espírito Santo vai te dar força para cooperar, amém? Então, como os discípulos foram enviados, a Bíblia fala que o Senhor cooperava com eles. Então, você que assumiu a responsabilidade do Maná Diário, você que assumiu o compromisso de estar ministrando a palavra, assim como eu, né, todos nós aqui, creia na cooperação do Espírito Santo para você continuar fazendo essa obra, tá bom? Você que tem nos acompanhado, saiba que Deus quer te abençoar muito, tá? Você tem a oportunidade também de compartilhar o Maná Diário, compartilhar os nossos links, tá? Todos os dias, mande para alguém, aquela pessoa, aquele grupo de pessoas, o grupo do WhatsApp, de Telegram. Você pode compartilhar de várias maneiras, no status, você pode pegar o link e colocar no seu Facebook, tá? Depois dessa pregação, por exemplo, faz isso, pega o link, coloca no Facebook, tal, manda para grupos de pessoas, manda para uma pessoa específica que está passando alguma situação, que precisa receber o Evangelho, precisa receber uma oração, tá bom? Então, coopere com essa obra, seja abençoado, participe das ministrações da palavra e coopere com essa obra, amém? Então, esse é o primeiro recado. Vamos continuar e que Deus dê um profundo e tremendo crescimento para o Maná Diário, tá bom? Outro recado que eu quero falar é sobre esse é um recado mais para a igreja, né? Mas você que estiver fora também, seja de outra igreja, não importa. Nós estamos num período de jejum aqui na nossa igreja, tá? Decretamos um jejum de Daniel no sentido de serem 21 dias de jejum, tá bom? Então o jejum de Daniel é pelo protocolo de dias, 21 dias, tá? Mas qual que é o tipo de jejum, irmão, que eu posso fazer? Então você tem 3 opções para fazer o jejum. Você pode fazer o jejum normal, sem alimento, por uma determinada quantidade de horas que você determinar no seu coração aí, e logo depois você vai se alimentar, vai comer normalmente, né? Então, por exemplo, a pessoa fala, eu vou jejuar todo dia até meio-dia. Aí após o meio-dia pode comer normalmente, tá bom? Eu vou jejuar até 2 da tarde. Vou jejuar até 4 da tarde, ou fazer um jejum de judeu, né? Das 6 da manhã às 6 da tarde, né? Às 18. Aí depois eu vou comer normalmente, carne, normal, não tem problema. Você pode fazer o jejum desta maneira, tá? O segundo jejum é o jejum vegetariano, tá bom? Nesse jejum, gente, não vai entrar grãos, não entra, exclusivamente verdura, legume e fruta, tá bom? Aí você pode colocar as frutas dentro da classificação das frutas, tudo mais. E legumes podem ser cozidos no vapor de preferência, tá bom? Então, você vai comer durante algumas vezes no dia somente essas coisas, somente o que envolve esses 3 alimentos, tá? Verduras, hortifruti, né? Verduras, legumes e frutas, tá bom? Quem tiver qualquer outra dúvida pode falar comigo. O terceiro tipo é o que chamamos de crudívero, que são legumes, frutas e verduras cru. Então, o legume, no caso, não pode ser cru, né? Por exemplo, uma cenoura. Cenoura, você não vai cozinhar a cenoura, você vai comer ela crua. Entendeu? É um exemplo, tá? Mais dúvidas, pode falar comigo no particular, pode me ligar, pode mandar um WhatsApp. Mas é importante que você participe desse jejum, tá bom? Começamos hoje, né, dia 5, decretamos hoje esse jejum, vai até, hoje 16, né, de outubro, vai até dia 5 de novembro.
É importante para o seu crescimento espiritual, é importante para que nós venhamos orar e clamar a Deus nesse período por um avivamento, pela presença de Deus, para que Deus venha estar atuando nesse mês, nessa obra que está sendo realizada aqui na nossa igreja, em todos os aspectos, venha usar a vida dos pastores, dos membros da igreja, para trazer salvação, avivamento para as pessoas na nossa vida, na nossa região, tá bom? Então participe disso, você vai crescer espiritualmente, você vai ser abençoado, tá? Outro recado que eu quero dar é sobre o seminário que vamos ter aqui na nossa igreja, dia 22, 23 e 24, agora de outubro, com a presença do pastor Geraldo Rodrigues, tá? Você que já conhece o pastor Geraldo Rodrigues, e para você que não conhece, o pastor Geraldo Rodrigues é um homem de Deus, um profeta tremendamente usado por Deus. Ele é ex-bruxo, ex-praticante de ciências ocultas, tem um testemunho muito forte, né? Era um criminoso, era, né, bandido, fazia parte de quadrilhas, e Jesus mudou totalmente a vida dele, a história dele, e hoje ele prega o evangelho e é muito usado para ministrar o poder de Deus, a graça de Deus, a salvação. Então, é importante você estar me ouvindo, participe desses dias, tá? Serão sempre às 19 horas os cultos, tá bom? Então, venha nesses dias, tragam pessoas para serem curadas, para serem tocadas por Deus, para serem abençoadas. Venha também ser abençoado, venha receber a palavra, divulgue esse seminário, tá bom? Né? Qualquer dúvida, fale comigo no particular, tá? 22, 23, 24, gente, é num domingo, uma segunda e uma terça-feira, tá bom? É domingo, segunda e terça, tá? Então, fica esse recado, qualquer dúvida também pode falar comigo no particular, tá bom? E vamos lá. E a palavra que eu quero trazer hoje para o Maná Diário é uma palavra de reflexão, de você compreender a mente de Deus, a mente de Cristo, a palavra de Deus. Eu quero falar hoje sobre participação. Você tem que entender que Deus, o sistema de Deus do Evangelho, ele é um sistema participativo. Você participa. E como você participa? Assumindo uma responsabilidade. Marcos 6, verso 5 diz que Jesus chegou num lugar, numa região, uma determinada cidade, e o trecho diz que ele não pôde fazer ali nenhum milagre, porque não creram nele. Ou seja, era responsabilidade daquelas pessoas crerem. Era a participação do ser humano crer. Desde que Deus criou o homem, o relato do Éden, o Senhor, ele colocou o princípio da participação, de assumir responsabilidade. Ele criou o homem do pó da terra, soprou suas narinas, logo depois Deus teve comunhão com o homem e Deus deu responsabilidade para o homem. Ele deixou tudo preparado para que ele assumisse sua responsabilidade, vivesse sua responsabilidade, que era cultivar, cuidar do jardim, dar nome aos animais e administrar. Então, a administração, ela é um tipo de participação no reino de Deus. Você não pode ter uma mentalidade, você não pode crer errado, como nós falamos nesse fim de semana. Há 3 tipos de pessoas. Tem a pessoa que não crê, tem a pessoa que crê errado e tem a pessoa que crê certo. E o que crê errado, muitas vezes, ele tem mais problema do que quem não crê. É mais perigoso para ele, é mais difícil. Porque ele crê, ele deposita sua fé, determinação em um pensamento errado. Ele busca sempre a verdade, ele não está na verdade. E nós fomos chamados para estarmos na verdade, como nós falamos ontem. O que é uma pessoa estar na verdade? Muitas vezes, ela não consegue cumprir aquele princípio da verdade ainda. Talvez ela seja fraca espiritualmente, talvez o pecado domina ela, talvez ela entenda, ela veja sua limitação, sua fraqueza. Mas ela sabe que aquilo é a verdade. E ela se estabelecendo nessa verdade, perseverando, ela vai viver a verdade. É como, por exemplo, uma pessoa que ela entendeu a mente de Deus sobre a vida de oração.
Qual é a verdade de Deus sobre a oração? Então ela entendeu que ela tem que passar tempo com Deus todo dia, que ela tem que buscar a presença de Deus, que ela tem que meditar nas coisas de Deus todos os dias, ela tem que ter um tempo de qualidade com o Senhor, uma comunhão pessoal com o Espírito Santo todo dia. Então ela entendeu que essa é a verdade para isso. Mesmo que naqueles dias ela não consiga orar, que ela esteja fraco, que ela esteja sem tempo, alguma coisa, alguma negligência, ainda que seja uma negligência que aconteça e ela não consiga, mas dentro dela ela sabe, ela está afirmada numa verdade. Ou seja, estar na verdade não significa estar na perfeição, você vai caminhando para ser aperfeiçoado. Agora o contrário de outros que buscam a verdade, uma hora, não, vida de oração todo dia, a outra hora, não precisa orar tanto, outra hora, não, orar não precisa mais, Jesus fez tudo na cruz. Outra hora fala, não, aqui tem que orar, tem que agir. A cada momento ela tem um pensamento, então ela não está na verdade, ela fica buscando a verdade, então ela tem que crer certo. Então o sistema da participação, da responsabilidade foi dado por Deus ao ser humano desde a criação. Quando Deus chamou Abraão para constituir o povo, ele diz, sai da terra, parentela e da casa do seu pai. E ali naquela convivência com Abraão, Deus sempre apresentava responsabilidades. A maior delas, vamos dizer assim, era a responsabilidade de crer, de acreditar, de perseverar, de se fortalecer na fé, dando glória a Deus, como a Bíblia relata. Abraão teve que crer, tanto que ele é o pai da fé. Ele não é o pai da lei, ele é o pai da fé. E assim vai. Durante todos os relatos, as manifestações de Deus para propósitos, Deus sempre levava o homem a crer, a viver a fé, a entender a fé e participar. Hoje, na nova aliança, a participação do ser humano no reino de Deus, ela é, vamos dizer assim, mais importante ainda, do contrário do que as pessoas pensam. Fala assim, Jesus fez tudo na cruz, eu não preciso fazer mais nada. Pelo contrário, hoje com a graça, segundo a nova aliança, com a morte e ressurreição de Jesus, aí que nós temos que fazer mais, porque agora nós temos poder, nós temos capacidade, nós temos graça de Deus, aí temos mais responsabilidade ainda. Você entendeu a diferença? A nossa mente sempre quer seguir para um caminho, mas a mente de Deus, ela está lá, estabelecida. E talvez pareça até novidade para vocês que eu acabei de falar, mas não é uma novidade, é uma verdade absoluta. Mas a sua mente não aceita dessa maneira. Então, o que nós podemos falar, entender? Que você tem a sua responsabilidade. Talvez você esteja passando um momento difícil agora, um problema, uma doença. Eu digo a você, assume a responsabilidade de acreditar. Participa do milagre de Deus na sua vida, crendo. Às vezes você é um cristão que passa muito problema financeiro, sempre. E talvez a sua negligência é de não construir a sua vida financeira com Deus. Talvez você não aceita isso. Talvez a sua mente pense que Deus não se importa com essa área, ou você pensa assim, o dia que Deus quiser, Deus faz. Ou Jesus já fez tudo, eu não tenho que fazer nada. Não, você precisa administrar certo. Você precisa fazer as suas ofertas. Você precisa semear. Mas para ter um coração que semeia, um coração que não está se importando em ganhar, e ter orientação do Espírito Santo aonde semear, você precisa ter comunhão com o Espírito Santo, você precisa ter comunhão com Deus. Então a sua responsabilidade, olha, eu estou dando resposta aqui para alguém, ou alguém. Você tem que ter a responsabilidade de orar todo dia, de ter comunhão, de ouvir o Espírito Santo, porque Ele quer te orientar no que fazer e como semear, e te dar coragem de semear. Tem pessoas que elas têm uma vontade dentro delas, mas a mente, a alma delas, a carne delas não deixa que elas pratiquem a semente. É muito dinheiro, ou eu vou perder, ou a pessoa não vai gostar, ou não merece, um monte de sugestões malignas que impede a pessoa de semear.
de ser generosa de verdade. A generosidade bíblica. E aí ela fica presa, porque ela não participa. Meu irmão, você tem que participar. Você tem que participar com a sua intercessão. Você tem que participar com o jejum. Você tem que participar com a sua oração em línguas. Você tem que participar com suas ofertas, com o seu dízimo. Você tem que participar para que o reino de Deus se manifeste na sua vida. Você tem que participar congregando, buscando o Senhor na igreja, na comunhão com os irmãos. Isso é bíblico. Você tem que participar. O primeiro princípio de oferta é participar. Então você tem que participar do reino de Deus, assumindo as suas responsabilidades no reino de Deus. Esse é o caminho para você ser abençoado. Eu declaro sobre você isso, um espírito de participação, um espírito de graça, para contribuir com o reino de Deus e com sua própria vida, com a obra de Deus na sua própria vida. Amém? Vamos orar agora. Querido Senhor, eu rogo em nome do Senhor Jesus que o Senhor toque o coração dessa pessoa. Confirma esta palavra, despedaçando o jugo e as fortalezas, no poder do nome de Jesus Cristo. Meu Senhor, estende o teu reino, estende a luz da tua verdade, da tua palavra, quebra cadeias e fortalezas, que caia por terra o espírito do comodismo e a cegueira, da conformidade, do comodismo e do vitimismo, caiam por terra em nome de Jesus Cristo. Que nós vamos abrir os olhos para a nossa responsabilidade, a nossa participação no reino, com a tua força, meu Senhor. E no nome de Jesus eu oro para cada pessoa que me ouve, eu declaro um milagre, eu declaro cura, eu declaro um revestimento de poder agora. Eu declaro cura interior sobre o coração dessa pessoa, no nome poderoso de Jesus. Eu declaro a vida de Deus. Eu declaro graça agora. Que essa pessoa receba do Espírito Santo a paz que ela precisa. E que esse jugo seja despedaçado no nome poderoso de Jesus Cristo. Meu Senhor, nós oramos pela nossa nação. Apresentamos o Brasil diante do teu altar, meu Pai. Declaramos a sua intervenção, declaramos em nome de Jesus Cristo, que naquele dia, todo fardo será tirado dos seus ombros, Brasil, e todo jugo será despedaçado, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Pai, que a tua justiça governe sobre a nossa nação, que o teu poder se manifeste, que a sua igreja seja edificada, e que o Senhor levante homens, vozes de homens, mulheres, cheios do teu Espírito, para pregar o Evangelho na nação brasileira, em o nome de Jesus Cristo, meu Pai. E nós te damos toda a honra e toda a glória, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe grandemente, amém? Então, que você viva essa palavra, que você receba de Deus nesse dia e que o Senhor te guie em toda a verdade. Amém? Até mais, até amanhã. Amanhã temos o dia de consagração na igreja, terça dos milagres da saúde. O dia todo, nós vamos ficar de plantão aqui para ministrar a palavra, para orar pelos enfermos, orar pelas pessoas. Às 3h temos a tarde da bênção. E você pode estar conosco, tá? Amanhã, durante o dia todo, pode passar aqui na igreja para estar buscando o Senhor, estar orando, intercedendo. Amém? Deus abençoe a todos grandemente, em nome de Jesus.